E aí pessoal, professor Marques Cruz com vocês aqui em mais um vídeo hoje um pouco diferente, né, o ambiente aqui, mas eu queria trazer para vocês algumas dicas da pré-prova, né, o que fazer na véspera da prova. A prova vai acontecer amanhã, vou fazer o concurso, estudei muito, vários meses, e amanhã eu vou fazer a minha prova. E aí, como é que eu me comporto um dia antes? Será que eu vou sair para uma festa, vou ficar até de madrugada? Será que eu vou aproveitar esse dia para ter aquela discussão com aquela pessoa da minha família, aquela coisa que estava entalada aqui que eu sempre quis falar? Será que é o dia que eu vou para aquele churrascão, vou comer feijoada, porque eu vou aproveitar, véspera do concurso, vou viajar amanhã? Será que eu vou viajar amanhã? Será que você já chegou um dia antes nessa cidade que você talvez vá? Muitas vezes a prova não acontece na mesma cidade que você mora. Você planejou o seu deslocamento? Você fez o trajeto antes? Você sabe qual é o bloco que você vai fazer a prova ou não? Será que esse lugar que você vai fazer, ele é muito extenso, é muito grande? É uma universidade ou é uma escola? Essa escola é grande ou pequena em bairro? Como é o acesso? O lugar é perigoso ou é calmo? Então, são muitas coisas que a gente precisa pensar na véspera da prova. E eu acho que uma das principais que muita gente fica se questionando é: estudo ou não estudo na véspera da prova? Eu vou falar primeiramente sobre esse ponto, do ponto de vista da minha experiência, tá? Eu sempre gostei de estudar muito, e vocês sabem como é que funciona. A gente finda acumulando muito conteúdo na cabeça da gente para poder se preparar para uma prova de concurso, e quando chega naquele momento ali, a gente, puxa, eu tenho que revisar tal conteúdo. Reviso ou não reviso na véspera da prova? A minha experiência é: revise, não estude, tá? Nesse meu último concurso que eu fiz, que inclusive é o que eu estou atualmente, né, como docente do ensino EBTT de um instituto federal, eu não bati o conteúdo todo da parte das específicas. E acontece que na véspera eu fiquei numa pousada com os amigos, né, a gente foi para não foi nem um hotel, foi uma pousada. E antes de ir para a pousada, na verdade, a gente passou no shopping para almoçar, para jantar, né? E aí, quando a gente foi jantar no shopping, eu gosto muito de adaptadores, esse tipo de coisa. Eu comprei um adaptadorzinho que você engancha o seu celular e deixa assim, tá? E aí, eu fui, comprei esse adaptadorzinho, tinha um fone de ouvido, né? Aí eu, poxa, acho que eu vou pelo menos, já que eu não consegui bater o conteúdo, eu vou pelo menos botar um fonezinho de ouvido aqui, ficar vendo algumas aulas à noite. Não vai forçar muito a minha cabeça, né? Não tem problema algum. E acho que não vai me atrapalhar, né? Eu não ficando até tarde, porque a prova já seria pela manhã, então não vai me atrapalhar. E aí eu coloquei esse fone, fiquei vendo alguns vídeos lá, peguei o tema do edital, olha só, né? Peguei os temas do edital, das específicas que eu não tinha visto, que eu não conhecia, coloquei no YouTube e fui vendo alguns vídeos. E eu fiquei nisso, acho que talvez umas 2 horas. Fiquei vendo lá como se fosse um Netflix da vida, tá? Fiquei vendo lá esses vídeos. Não era nem canal de cursinho, nem era aulas aleatórias. Eu fui pegando um aqui, outro ali. E vamos lá, no outro dia da prova do concurso, exatamente tudo que eu assisti caiu. Olha só, né? Então, foi uma coincidência, eu acho que foi Deus na minha vida, né, que fez com que isso acontecesse, mas que eu acredito que se você não está com dor de cabeça, não está com nenhum problema de saúde, e você, no caso, não tinha nem anotações para, vou revisar minhas anotações, vou rever uma fórmula, rever um conceito, um autor, uma referência e tal. Se você não tem isso, foi na minha situação, mesma situação que eu, reviu vários vídeos e tal, vale muito a pena. Se você não estiver com a cabeça quente, já vem estudando tanto tempo, sua cabeça já está assim, ó, pipocando. Às vezes você não dormiu no seu trajeto de uma cidade para outra, aí eu acho que talvez não seja tão interessante. No meu caso, era uma viagem de 2 horas e meia, 3 horas. Então não foi algo pesado, eu cheguei tranquilo, tinha dormido bem no dia anterior, então eu estava tranquilo. Então, vale a pena ou não revisar no dia anterior? Eu acho que vale revisar conceitos, fórmulas, coisas assim pontuais. Agora, o que eu acho que não vale muito a pena é você chegar, tem uma lei amanhã, vou detonar essa lei aqui, tentar ler 30 páginas por hora. Não. Eu acho que assim não vai valer, talvez confunda mais a sua cabeça. Eu acho que é muito mais interessante você ir em cima de vídeos de resolução de questões, se você não viu nada ainda, não tem conhecimento, tá? Ou então ver um resumo, assim, algo bem pontual, direto ao ponto, tá? Assim como eu fiz esse resumão, né, esse mega aulão para o IFRN, que eu trato da legislação para o concurso. Ou seja, é algo que eu recomendo caso você não tenha estudado e caso você queira fazer uma revisão.
tá? Vou deixar até o link aqui na descrição, caso você queira ter acesso. E se você está vendo esse vídeo depois, não para o IFRN, essa parte da legislação também serve para você, porque é a legislação para concurso de Instituto Federal, né? Na capa você vai ter acesso a isso, tá? Então é bem simples. E o que eu digo para vocês aqui, para mim serviu, para muita gente serve, tá? Agora, qual outro ponto, qual outro aspecto que a gente poderia analisar, além desse de a revisa ou não revisa? Minha opinião, revisão rápida, direto ao ponto, nada de estudar, nada novo, tá? Aí vale a pena. E em relação à preparação emocional na véspera da prova, o que eu acho? Que você deve evitar, primeiramente, confusões, evite confusão, tá? Como eu acabei de dizer, não aproveite a véspera da prova que você vai viajar para brigar com o familiar, com a esposa, com o filho, não. Aproveite esse dia, fique zen, tá? Fique relax, relaxado, tá? Porque é um dia muito importante para você e é importante que tudo esteja no lugar, tá? É importante que você não consuma bebida alcoólica na véspera. Ah, mas um amigo meu estava bêbado no outro dia, ele passou no concurso, passou no vestibular. Acontece, conheço vários casos. Mas pode ter certeza que essa pessoa teria ido muito além se ela não tivesse dormido mal, se ela não tivesse consumido álcool. Então, a véspera da prova é um dia que é importante que você faça o quê? Que você tome cuidado do seu emocional e do seu corpo. Então, busque dormir bem, uma cama confortável, o mais confortável que você puder pagar, porque geralmente você vai para outra cidade, ou então vai ficar na casa de um amigo. Busque o trajeto anterior. Ah, eu vou amanhã para tal lugar, então busque esse trajeto, olhe no Google, pergunte a pessoas. Eu vou contar aqui uma história para vocês, né? Nessa época eu morava numa cidade, Mossoró, Rio Grande do Norte, e vim fazer uma prova em Fortaleza. E eu não conhecia Fortaleza, não sabia andar em Fortaleza. Agora, lógico, eu sei, já estou aqui há mais de 7 anos, né? Então, eu conheço. Mas antes eu não conhecia. E eu fiquei no hotel perto da Beira-Mar e precisei fazer uma prova na UFC Campus PC. Hoje, para mim, seria fácil, nem precisava de GPS. Naquela época, quando eu fui fazer esse trajeto, eu fiz uma curva errada e eu fui bater em outra cidade. Por quê? Porque eu não conhecia como era o lugar. Eu fui de carro. Então, eu não fiz o trajeto um dia antes. Então, é importante, você chegou um dia antes, faça o trajeto até a porta, para saber até onde você vai poder entrar. Eu não fiz. E aí, o que acontece? Eu fui para outra cidade, eu fui bem com antecedência, né? Porque eu gosto de chegar cedo. E aconteceu que eu, andando, não tinha retorno, e o GPS, fiquei sem internet, e meu Deus do céu, e agora? Até que eu parei no meio da rua, vi uma senhora que estava na parada de ônibus lá, e perguntei a ela, e disse, como é que eu faço para chegar na UFC? Aí ela... Ah, eu tô indo pra perto de lá. Se quiser me dar uma carona até lá que eu vou lhe guiando. Aí eu, cor mais aleatória do mundo, né? Peguei essa senhora, entrou no carro e a gente foi embora. Ela me deixou lá na porta. Então, quando eu entrei, a universidade muito grande, eu tive que deixar um carro num canto e ainda andar muito. Acho que andava quase 1 quilômetro de distância do lugar que a gente tinha que deixar o carro. E acontece que eu cheguei, o cara tava fechando a porta, o fiscal tava fechando a porta. Entrei, botei a mão aqui e entrei para poder fazer a prova. E aí eu cheguei, ó, suado, nervoso, no último segundo, e isso foi muito ruim. Eu tive um péssimo desempenho nessa prova. Tá? Tinha estudado, tinha feito várias coisas. Inclusive, tem até uma outra coisa também que fez com que eu tivesse um resultado ruim nessa prova, né? Porque nessa prova, eu não lembro nem qual foi o ano, se foi 2014, 15, por aí, eu fiz um teste de estudar somente por provas anteriores. E aí eu percebi que as provas repetiam muito, questões idênticas de um concurso para o outro. Fiz isso. Tava com as questões todas decoradas na minha cabeça. Já, se caísse qualquer um, já sabia até o número. E aí acontece que nesse ano especificamente a prova foi totalmente diferente. E aí fica mais uma lição, né? Aqui é fora da véspera da prova, mas na preparação de forma geral, não estude somente por provas anteriores. Estude pelo edital e responda questões da banca. Por quê? Porque pode acontecer isso que aconteceu comigo. Eu me preparei baseado nas provas anteriores somente, não bati o edital, chegou lá, caiu uma coisa totalmente diferente e eu não podia reclamar, né? Afinal estava no edital. Então fica aí mais uma lição, tá? Busque provas anteriores, mas vá pelo edital, não vá somente por questões anteriores, porque senão você pode se ferrar, tá? Então, essa é uma outra situação. Outra situação que aconteceu comigo, né? Certa vez fui fazer uma prova de um concurso e era em outra cidade também, né? Dessa vez eram uns 300 km de distância. E aí, quando eu estava me deslocando, eu tive que parar no meio do caminho para almoçar, porque a prova era à tarde dessa vez, uma prova em Natal. E aí, parei no lugar na beira da estrada, fui almoçar. O que eu pedi para comer?
feijão preto, uma feijoada na beira da estrada. Você deve imaginar o que aconteceu comigo, né? Aquela comida que já deveria estar sendo requentada há mais de uma semana. E aí eu comi aquilo e tudo bem, né? Cheguei no local da prova. Meu Deus do céu, eu tinha me preparado muito para essa prova. Me preparei bastante. E quando eu cheguei para fazer essa prova, foi algo que tirou totalmente a minha concentração e fez com que eu tivesse um desempenho, ó, era uma vaga somente, eu fiquei em 15º, era nacional, né? Eu com certeza, se eu não tivesse comido essa feijoada no meio da estrada, eu teria ficado mais bem classificado, talvez até passado, né? Em primeiro lugar. Mas é mais uma lição, tá? Eu tive que me levantar inúmeras vezes na hora da prova para poder ir ao banheiro. O pessoal já conhecia o meu rosto. E o cara do banheiro, ó, que eu tinha, lá era até uma coisa meio constrangedora, você tinha que pedir o papel higiênico ao fiscal. Então já chegava, papel higiênico, por gentileza, aí o pessoal falava, já veio um cara do papel higiênico, já ficou assim, né? Então você tem que tomar cuidado também com sua alimentação no dia, na véspera e no dia da prova. Porque se você ficar da forma que eu fiquei, se levantando de 5 em 5 minutos, eu perdi metade do tempo da prova só nesse vai ao banheiro, volta do banheiro, vai ao banheiro, volta do banheiro. Então tem que ficar muito ligado. Coma uma comida leve, um franguinho ali, uma salada, algo mais assim, para você não ficar com aquela coisa empanzinada na hora da prova, tá? Então, além dessa dica da alimentação, dessa outra que eu falei, do deslocamento, do revisar ou não revisar na véspera da prova, né? Tem outra coisa que eu falei também para você evitar discussões, com pessoas, para você não ficar com aquela coisa da sua cabeça meio pensativa em outro ponto. Você tem que focar naquilo da prova, tá? No dia da prova, foca na prova. Depois da prova, você resolve as suas coisas que tem que fazer, né? E para fechar, né? Também outra coisa que já aconteceu comigo foi eu esqueci de levar uma garrafinha d'água, tá? Então não esqueça de levar uma garrafinha d'água, talvez um bombonzinho, mas uma dica importante, além disso, né? Levar um bombonzinho, um biscoito, alguma coisa assim, uma água, leva a garrafinha de água. Geralmente tem que levar a garrafa transparente, tá? Não vai levar aquela garrafinha, enfim, aquelas garrafas coloridas. Leva uma garrafinha transparente. Lembre de, antes do edital, ver qual é a cor da caneta e leve 2, 3, 4 canetas, tá? Então se ligue muito nisso, se ligue no tempo e, por último, e não menos importante, quando for passar para o gabarito, né? Você foi lá, resolveu sua prova. Se você ficar fazendo a prova, tá? Cada vez que você responder uma, já passa para o gabarito, você vai ficar passando a página muitas vezes. E aí você pode se confundir e ficar marcando errado. Da mesma forma que já aconteceu comigo também, de deixar para passar para o gabarito faltando 5 minutos. 50 questões, você tem que passar em 5 minutos para a folha de resposta. E isso me deixou muito agoniado. Então, quando eu fui fazer isso, era riscava, vai, volta, pega a folha, passa para cá, risca aqui, tal. Eu deixei somente 5 minutos e eu quase não consegui passar. Então, eu findei marcando uma questão ou outra errada. Tipo, a 32 marquei na 33. E findei perdendo questões por causa disso, né? Então, o planejamento da distribuição do que você vai fazer durante a prova tem que ser muito forte, muito planejado, tá? O seu planejamento tem que ser planejado. Olha que redundância, né? O seu planejamento ele tem que ser muito bem feito. Então, o que eu recomendo é que você deixe ali uns 15, 20 a 20 minutos para poder passar para a folha de gabarito com tranquilidade. Você olhou a prova, viu aquela questão que você não sabe de forma alguma, pula, vai para a próxima e começa a fazer. Ao final, quando você vê que já fiz todas que eu sei, aí você volta para aquelas que você não sabe, tá? Então, olha só que essa dica é importantíssima. Vá primeiro nas que você sabe. Eu sei essa, só que essa questão vai tomar muito tempo. Pula, vá para a próxima. Por quê? Garanta a pontuação nas mais fáceis primeiramente. Depois você volta para as mais difíceis e vai fazendo. Primeiro, ó a sequência, lógico. Você vai primeiro nas mais fáceis. Fechou? Tem certeza que essas aqui são as mais fáceis. Você vai para aquelas que você tem dúvida. Passou naquelas que você tem dúvida. Depois você vai naquelas que você sabe que são mais complexas. E por último, naquelas que você talvez não sabe nem para onde vai. Por quê? Às vezes, até o próprio enunciado de uma outra questão entrega aquela questão para você, alguma dica. Você finda fazendo alguma coisa numa questão ali que você, poxa, aquela outra questão lá de trás que eu não sei, eu posso usar isso aqui. Então, saca? Isso aqui é uma dica essencial, muito importante. Comece pela mais fácil, vá por último para até a mais difícil e depois para aquela que você não faz nem ideia, tá bom?
Então é isso, desejo a você uma excelente prova, que você tenha tranquilidade, que venha à tona tudo que você estudou, para que você consiga obter o seu melhor desempenho possível. Se essas dicas ajudaram você, não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, clicar no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades e dizer aqui se você usou essas dicas na sua prova do concurso, qual concurso e se você foi aprovado, tá bom? Até a próxima, sucesso na sua vida, na prova e tchau, tchau.